A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, eu venho mais uma vez aqui, através desse vídeo, trazer uma palavra para o teu coração, você que está precisando de uma resposta de Deus, você que está precisando de algo que venha do céu para a tua vida, aquele particular que você teve com Deus, que você pediu um sinal para Deus, Essa noite eu vim trazer uma palavra para o seu coração que se encontra no livro de 1 Samuel. É uma palavra muito conhecida, é uma palavra para edificar a nossa fé, fala sobre propósitos, porque Deus só trabalha mediante propósitos, irmãos. Então eu não conheço outra forma, mediante propósito. Então eu quero ler aqui para os irmãos alguns pontos que eu marquei, que eu gostaria que os irmãos me acompanhassem em 1 Samuel aqui. E houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, que chamava Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuefi e Efraiminita. E tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Agora no 4, isso eu li o primeiro, agora versículo 4. E aconteceu que quando chegava o dia em que Eucana sacrificava, fazia ofertas de sacrifício para Deus, E dava-se a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, que eram os filhos de Penina com Eucana, e a todas as suas filhas, cada um a sua porção. Mas a Ana dava uma parte escolhida, uma parte especial. Por quê? Porque ele amava mais a Ana do que a Penina. Você está entendendo o mistério aqui? Embora o Senhor tivesse fechado a sua madre. Por que o Senhor fechou a madre de Ana? Porque aqui, irmãos, está dizendo bem claro que o Senhor fez isso com um propósito particular. Porque tudo o que ele faz é para um propósito em particular. Foi uma coisa de fé para Ana. Assim como tudo que Deus faz na nossa vida. Tem algumas coisas que nós não entendemos, Porque na palavra de Deus, aqui no contexto, fala que a sua rival, Deus, ele colocava Penina como uma rival, como um calcanhar de Aquiles, como uma pedra de tropeço. Você está entendendo o mistério que Deus está falando para você? Como uma pedra de tropeço. Eu vou repetir, pedra de tropeço. E a sua rival irritava-a muito, zangando-a e entristecendo-a, porque o Senhor tinha fechado a sua madre. E ela zombava de Ana, e assim fazia ela. Eucana, a cada ano, quando Ana subia à casa do Senhor, Penina a provocava, por isso Ana chorava e não comia. Essa é uma prova, irmãos, que durou vários anos. Não foi da noite para o dia. Obviamente, Penina provocava Ana ao dizer-lhe que ela estava amaldiçoada, porque na época que as mulheres não geravam filhos, elas eram consideradas amaldiçoadas, Assim como os leprosos, os cancerosos, os coxos, os mancos, os cegos, todos eles eram afastados das sociedades, Eles eram considerados ali amaldiçoados. Por isso que existia até o tanque de Betesda, que fala na Bíblia sobre o tanque de Betesda, não é verdade? Sobre aquele homem que estava ali e Jesus o curou e falou: pega a sua cama e leva contigo, ou seja, não esqueça de onde eu te tirei. Não é verdade? Então tem essa passagem. E ali assim fazia, E aí Eucana, seu marido, disse-lhe: Ana, por que choras? E por que não come? E por que está aflito o teu coração? Não sou eu para ti o melhor do que 10 filhos? Olha só o que Eucana disse para ela, independente deles ter filhos. Ele a amava. E o amor de Eucana por Ana deixava Penina com inveja. Aquilo que Deus dá para você de espiritual desperta a inveja de muitos. Você está me entendendo?
Você não tem o que o outro tem, mas aquilo que você tem preenche o que o outro não tem. Você está entendendo? Aquilo que você não tem e aqui a tua rival tem, o que você tem desperta a inveja nela, porque aquilo que você tem ela não a vai adquirir. Porque aqui não é da noite para o dia, xará de raiço e decanta nagaço, que Ana teve um filho chamado Samuel. Ela fez um propósito com Deus. Olha o que Deus está mandando dizer para pessoas aqui. Ana fez um propósito. Toda vez que eles iam em Siló, que era uma cidade perto de Efraim, eles moravam na montanha de Efraim, e eles iam para Siló todos os anos. Eles iam fazer uma oferta, dar uma oferta a Deus, né? E aqui no 5 está dizendo, mas Ana dava uma parte escolhida, porque amava Ana, embora o Senhor tivesse fechado a sua madre. Ele queria agradar o marido dela, queria agradar ela de todas as formas. Para ela esquecer um pouquinho aquela aflição, aquela dor, aquela angústia. Porque quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, pedindo algo para Deus, Satanás, ele se levanta mesmo. Dizendo, você não vai conseguir, você não vai ter êxito, isso aí é muito para você. Oh, esse sonho seu é loucura, tira isso do seu pensamento, não vai dar certo. Quem disse que não vai dar certo? Jesus? Jesus chegou para você e falou que não vai dar certo? Então para, irmãos, em nome de Jesus, você que está visualizando, que está com um propósito no seu coração, para de dar ouvido a A, B ou C. Porque o que está dentro do seu coração enraizado vai acontecer. E muitos vão ainda questionar. Vão dizer como que pode? Porque milagre, irmãos, se vivencia, não se explica. Amém? Olha a oração e o voto de Ana. E então se levantou Ana depois de tinham comido e bebido em Siló, que era a oferta de paz. E o sacerdote Eli, o sumo sacerdote, estava assentado em uma cadeira junto ao pilar no templo do Senhor. E era a primeira vez que o tabernáculo era mencionado como um templo. E ela, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmãos, quando você chora na presença de Deus, o anjo vem, colhe as tuas lágrimas e leva até o trono da glória. Não existe pessoas que diz que chorar é choro de gente que está com sentimento abalado. Conversa de carochinha do diabo, eu discordo. É choro que chega no trono da glória para te honrar, diz o Senhor. E agora eu vou numa parte mais especificamente falando. E ela disse, ache a tua serva graça diante dos teus olhos. E se foi a mulher pelo seu caminho, e comeu e não estava mais triste de semblante. Porque o Eli, aquele homem sumo sacerdote, ele observava de longe ela. Ele chegou a observar Ana. E ele profetizou na vida de Ana. Ele chegou a profetizar. E levantando-se de manhã bem cedo, adorando ao Senhor diante, e retornaram para sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher. E a terminologia bíblica usada para o ato conjugal. E o Senhor se lembrou dela. Ela se alegrou na presença de Deus. Por quê? Porque ela pediu com fé, irmãos.
Mesmo que ela estava chorando na presença do Senhor, porque nós somos seres humanos. Quando nós estamos diante do Pai, de joelhos dobrados, a única coisa que vem é as lágrimas quando a gente está no desespero. Quando a gente quer muito algo que a gente não consegue. Por quê? Porque o outro que está do lado, ao invés de te ajudar, ele não está no espírito, ele está na carne. Aí ele vem enviado das trevas e assopra no seu ouvido que não vai dar certo. Você está entendendo? Foi o que Penina fez com Ana. Mas não era o que Penina falava, irmãos. Não era o que Deus fala. O que falam para você não é o que Deus está querendo para você. O que Deus tem na sua vida é maior do que Penina. O que Deus tem na sua vida é muito maior do que os seus inimigos pensam ou imagina. Você pode estar 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos pedindo a mesma coisa. E Deus está mandando dizer para pessoas que continuam nesse propósito, porque eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Muitos vão olhar e não vão acreditar. Você está entendendo? Deus vai tirar Peninas do caminho de Ana aqui. Deus vai tirar Peninas do seu caminho. Deus vai mostrar para Peninas o tamanho da grandeza do Deus Altíssimo. A Bíblia não menciona que filhos de Penina foi isso, foi aquilo. A Bíblia menciona que o filho de Ana foi juiz de Israel. Olha, quando Deus dá a benção a ele, dá a benção completa. Por quê? Porque Ana fez um propósito. E o propósito que Ana fez estava na tábua do coração dela e chegou no trono da glória como cheiro suave. Por quê? Porque ela falou que queria um filho homem e que daria ele a Jesus. E Eli, o sacerdote, fez dele juiz de Israel, porque ele foi criado por Eli. Eli o ensinou desde pequeno a servir a Jesus. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? Os teus sonhos, os teus projetos de vida, tudo aquilo que você tem que está na palma das suas mãos, que está só rabiscado. Aquele sonho que você tem que você olha assim falando, meu Deus, não é para mim, eu não posso alcançar. Você vai alcançar sim, diz o Senhor. No momento certo, no momento oportuno, Deus vai te honrar. Deus vai honrar você. Porque tem sonhos aqui que Deus me mostra que são sonhos de Deus. Porque, ela ficou muitos anos pedindo. Só que ela pedia com fé. Ela não duvidava jamais que Deus não poderia fazer. Muitas das vezes ela ficou triste sem comer. Porque ela era um ser humano, era amargura de alma. Era muito demônio usado por uma mulher só chamada Penina. Mas Deus afastou Penina do caminho de Ana. E deu a Ana um filho chamado Samuel. Então, irmãos, eu quero dizer para você. E depois, olha o voto. E depois que o desmaiou, levou consigo com 3 bezerros, uma ênfade de farinha e uma vasilha de vinho. E o levou para a casa do Senhor em Siló. E o menino ainda era pequeno. E matando o bezerro, trouxeram o menino a Eli, que era Samuel, que ele já tinha nascido. E ela disse, meu Senhor, vive a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que esteve aqui junto a ti orando ao Senhor. Porque este menino orava eu, e o Senhor me deu o que eu pedi. E por isso eu entreguei também ao Senhor. Todos os dias que viver será do Senhor. E ele adorou ali ao Senhor. E o cântico de Ana. Então Ana orou e disse, o meu coração se regozija no Senhor, e o meu poder é exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegra a tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque outro não há fora de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez,
cessem as palavras arrogantes de vossa boca, porque o Senhor é Deus, que Ele sabe todas as coisas e Ele pesa na balança todas as ações. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Ele pesa na balança o que a gente faz de bom e de ruim. Eu costumo dizer que tudo que sai da nossa boca, o anjo vem, recolhe e leva até o trono da glória. Tudo que a gente fala, irmãos. E depois é pesado na balança. Então você que quer algo de Deus da parte do Senhor, vigia com a boca. Eu falo isso, irmãos, porque tem pessoas que ele tem um mau hábito de que quando ele vai contar uma benção, ele simplesmente sai contando para todo mundo os sonhos dele, os projetos dele. E Deus está mandando você, fecha. Fica com a boquinha fechada, guarda só para você. É só entre você e Deus. Pega um envelope na igreja, faça um propósito, um voto sério com Deus, irmãos. Porque Deus, ele não age de qualquer forma. Aqui tem que estar de acordo com aqui e aqui. Seja firme de pensamento. Coloque nas mãos de Deus hoje e não tira amanhã. Põe nas mãos de Deus e esquece, irmãos. Faça só a tua parte. Ore. Eu não consigo orar. Irmãos, adore. Chora na presença de Deus. Mas é tão feio o homem chorando. Feio é o homem pecando. Feio é o homem pecando, irmão. Mas chorando. Então eu te digo nesta noite. Deus está tirando peninas do seu caminho. Para que Deus venha abrir espaço para te abençoar. E a honra que vai chegar na sua vida vai ser tão grande que muitos não vão acreditar. Disse, mas aquela ali? Aquela coitadinha ali? Recebeu essa porção dobrada das mãos de Deus? Vão ter que reconhecer que você é serva do Deus Altíssimo. Vão ter que reconhecer que você serve um Deus vivo. Vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Vão ter que reconhecer... Jesus querido. Porque as pessoas só olham o estereótipo, mas não sabem a intimidade que você tem com seu Deus. Muitos criticam você, mas não sabem por trás, nos bastidores, quem é você. Quantas lágrimas derrama ao seu travesseiro. Quantas coisas você disse para Deus em oculto. Canta nagaço. Coisas que só eu e tu sabes, filhos. Diz o Senhor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês muito séria. Este voto de Ana, Deus permitiu toda essa humilhação na vida de Ana para que Deus viesse a honrar Ana lá na frente. Você que está sendo humilhado, você que está sendo afrontado, você que está sendo perseguido, dê glórias ao Senhor, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando para te dar uma benção grande lá na frente. Os teus olhos carnais não podem contemplar. Mas se você fechá-los, os carnais, e abrir os espirituais, você vai ver o tamanho da benção que você vai receber lá na frente. Vai ser tão grande, irmãos, que muitos vai crescer o olho. Muitos vai chegar até você querendo ser seu amigo. Muitos vai chegar em você com falsidade. Eu disse, eu sabia que você ia conseguir na falsidade. Irmãos queridos, se vocês soubessem o tamanho da bênção que Deus está preparando para pessoas aqui, irmão, você já começaria a dar glória dentro da sua casa. Vou eu entrar com uma grande providência, ao qual os teus olhos não almejam. Mas eu estou aqui para te dizer, filho, descansa, porque eu estou trabalhando. Agora tu podes não entender, mas eu sou com você. E muitos irão ver e falar, quem te viu e quem te vê. Olha o tamanho da benção. Vai chegar aos quatro cantos da vila, vai chegar na cidade. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, nem de endereço, porque Deus vai te honrar onde você está sendo desonrada. Muitos vai olhar para você e não vai acreditar, mas aí você vai olhar e dizer, foi o meu Deus, é o Deus que eu sirvo.
é o Deus aquele qual vocês tanto zombava. Derraiço e decanta, nagaço e decanta. Sou eu na vida de vocês, filhos, vocês que estão sendo humilhados. Descansa, continua no propósito, porque está chegando o dia e a hora de eu honrar pessoas aqui, diz o Senhor. O meu relógio não trabalha como o relógio de vocês, o cronológico funciona diferente, mas descansa somente, porque eu vou honrar um por um, diz o Senhor. Você, irmãos, que conhece alguém que está passando por essa luta, por essa prova, mande este vídeo, compartilhe, irmãos. Jesus querido, Pai Todo-Poderoso, este vídeo vai chegar em lares, Senhor, ao qual o Senhor falou que esse vídeo seria propósito, esses vídeos meus seriam propósito. Ainda disse pra mim, não se preocupa com milhões de curtidas, se preocupa com aquele que vai visualizar, e ele vai enraizar na tábua do coração dele aquilo que saiu da tua boca. Jesus querido, muito obrigada, Senhor, e eu abençoo os meus irmãos de fé, que cada um tenha uma noite de descanso, Senhor. Senhor, debaixo da tua graça, das tuas mãos potentes, guarda a casa de cada um, Senhor, no dia de hoje. Eu te peço, Senhor, e já te agradecendo no teu santo nome. Amém, amém, irmãos. Fica na paz do Senhor. Um beijo no seu coração, viu? Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe. A promessa não terminou. A promessa vai se cumprir, diz o Senhor. O propósito de Ana é o teu propósito. Continua firme e perseverante no templo. Vai à igreja sim. Chore aos pés do Senhor. Não é vergonha nenhuma você chorar. Não é vergonha nenhuma as pessoas olhar para você e ver que está escorrendo uma lágrima. Porque o anjo vem e colhe com uma taça de ouro e leva até o trono da glória. Ela não cai em vão, diz o Senhor. Fique tranquilo, porque a promessa que Deus tem na sua vida vai se cumprir. Amém, querido? E você vai cantar o hino da vitória. E coisas que Deus está me falando aqui, para pessoas. Não seja tímidos. Pega o microfone e testemunha, não tenha vergonha. Porque Deus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Deus não tem parte com os tímidos. Então, irmão, se encoraja, pega o microfone e dê o seu testemunho quando você receber a sua bênção. Porque vai converter aquele que está sentado. Vai animar aquele que está sentado. Amém, queridos? Foi isso que Deus me passou para passar para vocês, tá bom? Fique na paz do Senhor.